Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 27 de fevereiro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,82%, perdendo a mínima do pregão anterior e confirmando a formação aqui de topo. É um topo contra uma tendência de alta de curto prazo, ou seja, a tendência no gráfico diário segue com topos e fundos ascendentes, mas é uma sinalização de baixa contra esse movimento de subida que faz sentido ter algum tipo de correção aqui para baixo ou mesmo uma correção mais lateral, que é a correção no tempo, ou seja, um movimento lateral. Então aqui nós teríamos em termos de suporte para o índice, depois dessa sinalização de baixa, 86.212 até um patamar de 85.530, primeira faixa de suporte que eu identifico aqui para o índice Bovespa. Abaixo desse patamar, o próximo nível que eu julgo com um pouco maior de relevância seria essa região aqui, que é uma região junto com essa mínima aqui anterior, na casa ali dos 84.260 pontos, então são suportes mais próximos para o índice Bovespa. Para reverter essa sinalização negativa, ou seja, anular essa formação de topo, inclusive com fechamento abaixo da mínima do pregão anterior, configurando aqui um ponto de retorno de baixa, teria que romper aqui 84.317, que é a máxima histórica do Ibovespa. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já agradeço e aproveite também para se inscrever no canal, clicando aqui na logo que está no canto inferior direito aqui do vídeo. Inscreva-se gratuitamente para que você possa receber as notificações aí no seu celular de novas análises ou novos vídeos de aprendizado. Futuros, G60 mini índice no pregão de hoje configurou aqui um pivô de baixa e depois desse pivô de baixa ficou trabalhando dentro desse forte candle de baixa aqui do gráfico 60 minutos. Só que dentro dessa movimentação que aconteceu aqui, a gente pode observar que veio aqui em cima, nessa região de topos anteriores, que era um patamar que eu tinha citado como suporte no pregão anterior, na videoanálise anterior, e terminou agora se configurando como um patamar de resistência. Então já configurou aqui um pivô, um topo descendente a favor da tendência de baixa, testando a região de fundo anterior como resistência, e isso traz um cenário mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade no mini índice, ou seja, enquanto não voltar para cima desse patamar de maneira mais relevante, ou seja, voltar para cima aqui de uma região em torno de 88.130 pontos, 88.150, enfim, enquanto não voltar para cima dessa região de maneira mais relevante que para cima, fica configurado mais para se trabalhar na ponta vendedora, um cenário mais apoiando a operação na ponta vendedora. Voltando para cima desse nível, volta a configurar um cenário um pouco mais favorável para trabalhar na ponta compradora de day trade. Na sequência, dólar no pregão de hoje confirmou a formação de fundo no gráfico diário, ou seja, tinha aqui um movimento de baixa e gerou aqui a reversão desse movimento de baixa, a formação de um fundo. A tendência no gráfico diário do dólar é indefinida nesse momento, ou seja, topo descendente e fundo ascendente, então tem um cenário de indefinição. Deixa eu só tirar aqui o ajuste do gráfico, tem um cenário aqui de indefinição, algo nesse sentido aqui, um pouco mais curto, mas o fato é que esse forte candle de alta traz um cenário um pouco mais favorável para apoiando a operação da ponta compradora. Olha o que aconteceu no dólar no pregão de hoje, veio forte para cima desse nível, configurou aqui em cima desse patamar de resistência, que era o último topo descendente da tendência de baixo, anulou essa tendência de baixo, gerou aqui a formação de fundo e está dentro, assim como o mini índice que eu acabei de citar, só que para o lado contrário, está apoiado aqui por uma nova tendência de alta no gráfico 60 minutos e dentro de um movimento de subida. Dentro desse cenário aqui, apoia mais a operação na ponta compradora de day trade. Enquanto não houver um retorno mais forte para baixo de uma região aqui em torno de 3.242 a 3.240, fica mais para a operação na ponta compradora, a não ser que esse movimento se estique mais para cima, assim como o para baixo lá no mini índice, e gere aqui alguma sinalização contrária a esse movimento de subida para buscar a operação mais na ponta vendedora. Mas enquanto mantivesse nesse cenário, mais para a operação compradora, mesmo que dê uma travada aqui no próximo pregão e gere alguma sinalização para cima, apoiando um pouco mais a operação na ponta compradora no dólar, pensando em day trade através de um gráfico de 10, 15 minutos ou mesmo 5 minutos. PETR4, pregão de hoje, dia de indefinição, tendo um pouco mais para indefinição, só que com fechamento mais próximo da mínima, deixando a sombra superior aqui maior do que a inferior, menos 0,09%, ou seja, uma instabilidade. A perda da mínima do pregão de hoje, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, configuraria o que? Um pivô de baixa no G60.
o que aumentaria a chance, logicamente, de fechamento desse gap, de testar o primeiro suporte, um gap de alta, localizado em R$ 21,12. Abaixo desse patamar, próximo nível intermediário na faixa de 20,88 e o mais relevante na faixa de R$ 20,62 são os suportes principais para a PTR4. Para trazer alguma oportunidade na ponta compradora um pouco mais interessante, sinalização de alta aqui no início do pregão, com nova máxima na hora seguinte, seria o mais interessante para se buscar a operação de compra na Petro. Dentro do que eu tinha comentado no último pregão, como ela abriu perdendo a mínima do pregão desse fundo aqui anterior, eu descartei a possibilidade de se buscar uma entrada aqui pelo intraday da Petro no pregão de hoje. Vamos ver para o próximo pregão em cima do ativo. Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,15%, na realidade estabilidade, 0,15%, conseguiu se recuperar, mas assim como a Petro, se proporcionar alguma sinalização mais relevante para baixo no G60, seria o sinal de topo descendente e aumentaria a chance de se ter uma correção um pouco maior desse movimento de subida. Mas por outro lado, se o ativo romper a máxima do pregão de hoje, reforça a chance de continuidade do movimento de alta aqui pelo gráfico diário do ativo. O suporte principal na ação, que foi testado no pregão de hoje, é 46,80, topo anterior rompido, já funcionou hoje como suporte, e abaixo disso, R$ 46,41. MRV3, pregão de hoje, acionou a saída da nossa entrada, ela fez uma primeira hora de pregão onde faz esse candle aqui, gera aqui a formação de fundo, eu reposicionei o stop para esse nível aqui, ou seja, não deveria mais voltar para baixo na minha avaliação desse patamar, depois de ter feito essa movimentação, um fundo aqui acima desse nível de suporte. Se ela voltasse para baixo desse patamar, desconfiguraria o que eu gostaria de ver no gráfico em termos de buscar um movimento de subida no gráfico diário. Terminou com queda de 1,29%, essa operação na MRV3 trouxe uma perda aqui de 1,55%, isso representou uma redução de 0,31% do capital total. Olhando aqui, só para mencionar em relação ao dólar, terminando, olhei ali a operação da MRV3 e lembrei das operações do dólar. No dólar, no pregão de hoje, só para mencionar aqui em relação ao dólar, no pregão de hoje, no gráfico de 10 minutos, depois de ter estabelecido essa tendência de alta no gráfico de 60 minutos, eu busquei a entrada aqui primeiramente nesse patamar, ou seja, se rompesse a máxima nesse candle, buscando aqui a continuidade do movimento de subida. Essa entrada acionou a nossa saída aqui logo na sequência. Depois disso, gera essa formação de um fundo. As duas entradas foram baseadas em cima de um topo anterior, que bateu aqui, só que não acionou aqui em cima. Eu não busquei entrada aqui nesse patamar, o stop estava muito grande. Quando se aproximou mais dessa região de novo, de antigo topo de suporte, busquei essa entrada. A primeira não deu certo, a segunda, que foi aqui depois de superar esse candle, só que já tinha feito a superação e eu busquei entrada logo depois do fechamento desse candle. Essa entrada foi executada, gerou aqui alguns pontos para cima, mas não conseguiu sustentar, o stop foi reposicionado aqui para baixo e essa operação foi acionada aqui, stop nesse ponto. Então essas entradas aqui trouxeram uma perda de 0,12%, a primeira e 0,08% a segunda. Capital total menos 0,18% e menos 0,11% na segunda operação em cima do dólar. Voltando então aqui para as ações, CSNA3, queda de hoje 2,21%. Ela está dentro de um forte candle de alta que não conseguiu ainda romper essa região dos R$11. Tendência um pouco mais indefinida no gráfico diário, mas gerou um forte fundo no gráfico diário e o pregão de hoje, movimentação mais forte para baixo. Se a gente olhar aqui para a CSNA3, a gente pode ver aqui essa movimentação para baixo de 60. Se ela gerar alguma sinalização mais relevante para cima, seria a possibilidade de se buscar a entrada no ativo. Na verdade, até em termos de mencionar o ativo do mesmo setor, os IN5 faz algo semelhante, ou seja, o ativo gerou aqui um forte rompimento para cima, o pregão de hoje queda de 0,78%, proporcionando, são dois papéis para monitorar o gráfico intraday, sinalizando algo mais relevante pelo G60, seriam das alternativas se buscar uma entrada a favor da continuidade do movimento de subida do gráfico diário. BBAS3, ativo que gerou um gap forte de alta, está aqui ainda dentro desse movimento de subida, gerando um movimento mais lateral. E dentro dessa lateralização, da mesma forma que eu comentei nos ativos aí de USIN 5, CSNA3, sinalização aqui de alta pelo gráfico intraday, traria a possibilidade de se trabalhar com um stop mais curto pelo intraday, tentando pegar a continuidade de um movimento de subida em cima de BBSA3. BRML3, ativo que
gerou uma sinalização de provável tendência de baixa depois dessa forte queda, rompendo todos esses suportes aqui anteriores, mas terminou travando aqui seu movimento, fazendo algo nesse sentido, superando até a máxima desse topo anterior, só que no pregão de hoje gera uma queda aqui de 2,82%, proporciona um topo relevante no gráfico diário, volta a fechar abaixo de uma região aqui que era inteira de suporte. A perda da mínima pregão de hoje, principalmente se o G60 se abre o pregão subindo e depois gera a perda da mínima pregão de hoje, seria um pivô de baixa no G60, aumenta-se as chances de continuidade do movimento de baixa, até podendo buscar uma venda em cima do papel, com um stop mais curto pelo G60, tentando pegar a continuidade desse movimento de baixa no gráfico diário. Suporte imediato 11,91 e depois disso na casa de R$ 11,72. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.